Tudo bem, nosso Frente a Frente com Mauro Girardi, hoje recebendo aqui meu amigo empresário Ricardo Molina. Tudo bem, Molina? Tudo bem, Mauro? Prazer estar aqui com você. E é frente a frente mesmo, né? Frente a frente. É frente a frente mesmo. Prazer aqui não tem onde escapar. Mauro, é muito bom estar aqui, você é um grande amigo nosso e abre sempre as portas pra gente aqui. Quero agradecer e sucesso aí ao Frente a Frente. Eu tenho certeza aí que vamos ter bastante pessoas acompanhando aí as suas transmissões aí. Tudo bem, voltamos aqui com o nosso Frente a Frente hoje, Ricardo Molina. Está aqui, ó, na minha frente. Frente a frente. Frente a frente. Eu tomou aguinha. Já. E bela caneca, hein? Ele tinha Aqui, caneca, ó. né? Ó. Já sei a TV. O Ricardo Molina. Vamos lá, falar de política um pouco, não é? Vamos. Afinal de contas, estamos em 2022, ano político. Vamos só não eleger prefeito e vereadores. O resto é tudo no mesmo pacote. É presidente, senador, governador, deputado federal e estadual. Sim. E você? Eu torço muito para que nós tenhamos um dia uma eleição com todos os cargos disponíveis. Esse negócio de cada 2 anos uma eleição é complicado. Isso para a economia, breca o país, não, vamos dizer assim, não incentiva a renovação política. Então, um dos sonhos que eu gostaria de ver na política é que de presidente a vereador, fosse uma um ano só. Porque aí você necessariamente precisa renovar. Porque você não tem os políticos atuais para completar todos esses espaços. Então teria uma renovação muito interessante. Mas infelizmente a cada 2 anos tem essa mudança. E esse ano, um ano muito importante para o Brasil, com a eleição presidencial e também regional com relação a governadores, senadores e deputados. Está de bom tamanho para você essa verba aí liberada para as eleições? Como é que eu posso dizer? Não é tá de bom tamanho, isso não existe, né? Mas os deputados fizeram, mano. São mais de 5 bilhões de reais, né? numa eleição. É muito. É uma coisa que é incompreensível, né? Para nós que... O presidente vetou e derrubaram o veto. Pois é incompreensível. Não só o valor, mas dobrou o valor, quase triplicou o valor. Então, é algo incompreensível num país onde a gente tem passado por tantas dificuldades e nesse momento tão crítico. E assim, você vê que é um mecanismo, né? Apesar do presidente barrar, existe como é que eu posso dizer? Legalmente, pode ter a derrubada do veto e permanecer o projeto. Então, assim, não só do fundo, mas de aumentar o fundo. Então, eu realmente acho que isso não fica adequado para os momentos que nós estamos passando. E eu faço uma pergunta para você. Desse fundão, você como candidato a deputado estadual, federal, chega algum recurso desse na sua mão? Ô Mauro, eu defendo que os recursos eles deveriam vir proporcionalmente igual a todos. Se houvesse. Né? O problema é que grande parte dos recursos eles são encaminhados a quem está no poder. Sim. Né? O modelo de eleição, estou respondendo a sua pergunta, não. O modelo eleitoral hoje ele é feito para quem está no poder. Porque a eleição é 45 dias. Né? Imagina você e a população que nos acompanha. Começa a eleição, aí você tem um CNPJ e você começa a fazer sua eleição, gerar material, você perdeu 10 dias.
Certo. E aí você tem mais 20, 30 dias Para fazer a campanha. para apresentar à população as suas propostas, o que você precisa, no meio onde que tem um monte de gente falando também. Sim. E gente com muito mais mídia do que quem não é político. Então, por isso, Mauro, eu queria enfatizar a importância do teu programa. Você não deixa de chamar a pessoa porque ela está eleita ou não está eleita, se ela é deputada ou não é deputada. Eu nunca vi você discriminar isso. Só que a gente sabe que em algumas partes da imprensa, a cadeira está disponível para quem está eleito. Sim. A cadeira não está disponível para quem pleiteia um cargo que nunca teve. Então, para a gente vir aqui, é muito importante para ter esse espaço que a gente não teria em outro lugar. Então, a população tem a rede social, né, para acompanhar, mas nesses 45 dias, você imagina como é que fica a rede social. Fica carregado. Mas ao mesmo tempo, Mauro, e falando com alguém que pede voto e que já fez esse processo eleitoral, da importância de um voto, Mauro. Da importância de um voto. Eu, por diversas vezes, eu justifiquei o voto. Por ter viajado, por estar em algum lugar, e nunca entendi que o meu voto poderia fazer tanta diferença. E a gente que está diariamente numa campanha eleitoral, a gente sabe o peso de um voto. Sim. Então, porque o peso do voto de uma pessoa decide uma candidatura. Ah, mas o cara pode perder ou ganhar por um voto? Pode. Não só pode perder ou ganhar, como o seu voto pode ser formador de opinião para outras pessoas que transformam-se em mais votos. Então, a população deixou um recado muito claro em 2018 da capacidade dela de muitas vezes querer mudar uma situação, como foi a eleição do próprio presidente Jair Bolsonaro. Sim. Jair Bolsonaro nunca tinha sido presidente, tinha sido deputado, mas ele enfrentou pessoas de um gabarito político forte. Sim, e com toda aquela situação, né? O que a população precisa muito, na minha opinião, é pesquisar, é avaliar, sabe? E por incrível que pareça, Mauro, nós temos uma eleição muito importante em 2022. E muitas pessoas imaginam que é só eleição para presidente, né? E não entende que é uma eleição nesse momento para deputado, até não entende como que deputado nesse momento pode fazer papel importante para eles nesse momento. Então, é uma oportunidade de poder falar com a população da importância desse outubro de 2022 e principalmente no sentido de avaliar, assim que as candidaturas tiverem postas, muitas pessoas falam, pô, já tem candidato? Não, nós estamos numa pré-candidatura, que as convenções acontecem em junho, julho, aí você tem os candidatos, aí você tem como candidato, e aí você tem os 45 dias para fazer sua campanha. E você tocou num ponto interessante, que é a importância de se eleger, não só o presidente da República, mas você tem que ter uma renovação na Câmara Federal, principalmente no Senado, né? Que eu acredito que com esse tiro no pé, que foi a CPI da Covid, muitos senadores não vão conseguir se reeleger. Tenho essa impressão. Eu também tenho, e senador é um agravante a mais, é um mandato de 8 anos, né, mano? 8 anos, né? Não então, é 4 anos, é 8 anos. 8 anos. Então você pega, e essa proporcionalidade que eu acho errado, porque você pega o estado de São Paulo, que tem um peso enorme, aí você pega um outro estado lá, o Tocantins, você tem o mesmo número de senadores. São 3 para cada estado. Então isso aí teria que ser revisto. Né? E você tem muita situação também que o senador, ele tem 8 mandatos, né? Tem 8 anos. Ele completou os 4 agora. Ele se arrisca a um candidato a um governo, por exemplo... E não perde o mandato. Porque ele sabe que não perde. Sim. É outra coisa que eu discordo. Eu acho que se a Também. pessoa foi eleita... Senador vai ser senador. Se ele quiser disputar o cargo... Renuncia ao cargo. Isso. Né? Isso ajudaria muito a renovação Com política, certeza. Mauro. Isso ajudaria muito a renovação política. Isso acontece muito. Muito. Então, ele se candidata, ele ganha a eleição, ele ganha sua confiança, você votou nele e daqui 2 anos ele está pleiteando outro cargo. Então, assim, quer outro cargo? Não tem problema, renuncia.
Então vai para outro cargo e dá oportunidade para quem não ganhou. Só exatamente o contrário, né? Se tiver isso... Aproveita do cargo para se candidatar a outro. Exatamente. Ah, se ganhar aí eu escolho o que eu vou fazer. Você tem uma exceção no caso de governador, né? Sim. O governador passa aí a presidente, É. ele tem que renunciar 6 meses antes. Sim. Né? É. E normalmente acontece isso quem tem segundo mandato. Dificilmente você pega um governador de primeiro mandato Que sai candidato. que renuncia para ir a presidente. Então, essa seria uma outra alternativa de renovação, Mauro. E nós vamos ter nesse ano o Dória renunciando no segundo mandato. O Dória renunciando e quase teria o Eduardo Leite renunciando ao primeiro. Também é. Renunciando ao primeiro, né? Então, aí fica essa questão política. E São Paulo, que é o maior peso, né, eleitoral Maior peso. do país, você tem lá o João Dória saindo do governo do Estado para ser candidato a presidente da República numa prévia lá que até agora ninguém entendeu como foi. Você tem o Rodrigo Garcia, vice-governador, candidato ao governo. E mais alguns outros candidatos aí. Então, São Paulo, mais uma vez, deixa a desejar em qualidade e nomes de candidatos importantes. Olha, ao governo. Mauro, e mais do que isso, né? Tá uma loucura essa questão, as mudanças que acontecem diariamente com as Sim. composições políticas, né? Nós tínhamos até o ano passado uma situação confortável onde o governador Alckmin viria para uma eleição Com condição. com o primeiro lugar na pesquisa e numa possível dobrada com o Márcio França. Aí você tinha a candidatura do Fernando Haddad, tinha a do Rodrigo Garcia, a possível do Datena, que teria um candidato a governador. De repente, você vê uma situação de composição que o Alckmin vai para uma chapa majoritária junto possivelmente com o Lula. O Márcio França está aqui, jamais não sabe se é governador. É um tiro no pé, hein? Eu acho que assim, as composições... Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Vamos ser bem objetivos. São PSDB extremos, e né? PT sempre foram extremos na política. PSDB, até pelo tempo que governou São Paulo, que governa São Paulo, né? Sempre foi alvo de crítica dura do PT para cima do PSDB. Agora junta. É difícil entender, né, Mauro? Complicado. Eu não sei quais os números que justificam isso. Não. Talvez eles tenham e nós não tenhamos. Mas é uma coisa que não está agradando nem gregos nem troianos, vamos dizer assim. O próprio... E o pessoal do PT, muito menos sei lá. O próprio pessoal do PT tem se mostrado Tem. incomodado. O próprio Tem, presidente claro. do partido PT se manifestou e do outro lado também. Né? É uma situação delicada. O que eu vejo nesse momento é que me parece que isso não tem volta. Também acho Que isso não tem volta. A questão é qual partido que vai estar com o Alckmin junto com o presidente Lula. Então tem essa situação. Aí você tem uma situação do Márcio França, que poderia vir de visto do Haddad, aí o PT não quer abrir mão. Então, é muito ainda... acho que para presidente, se não houver nenhuma novidade, está muito claro como vai ser. Eu acho que vai ser muito mais essa polarização. Sim, Não estou Bolsonaro, conseguindo enxergar algo tão diferente disso. Não, você tira aí quem? Ciro Gomes, Sérgio Moro, eu acho que tudo isso aí é... A Simone Tebet do MDB. Aí não vai, não tem... Então a gente não, pelo menos, nesse momento... Aparentemente. O jogo é esse. Tudo pode acontecer, né? Eu lembro bem a história aqui de... o cara foi dormir aqui, prefeito de Nova Odessa, e acordou em segundo lugar. Em Santa Bárbara? Nova Odessa também? Daqui, né? Lá em As pesquisas indicavam. Ah, sim, em Santa Bárbara também, né? E antes da eleição, estava o dobro de votos. De repente, perdeu. Lá em Santa Bárbara, o Rafael Povezan e o doutor José. Anunciado como o doutor José. Anunciado e comemorado. Sim. Né? E foi dormir. E acordou derrotado. Mas, enfim, isso é o que você falou. Não dá para entender nada, tem muito caminho pela frente, cada dia muda. E a gente fica acompanhando, a gente acompanha esse trecho. E o que pode acontecer de novo em São Paulo, como novo, né? É a candidatura do ministro Tarcísio. Isso. Né? Que foi já defendida pelo presidente Bolsonaro. Tarcísio está analisando, deve, sei lá, sair candidato. É um cara que vem com umas ideias novas, né? E aí muda de novo o jogo. Muda o jogo. Assim. Por quê? Porque ele vem e vem forte. O Tarcísio, na minha modesta opinião, é um dos ministros que, na minha opinião,
mereceu o reconhecimento do trabalho que foi feito. A gente fala que ele é um trator, né? Ele fez um trabalho muito interessante. À medida que o Bolsonaro incentiva ele para que ele venha a governador de São Paulo. E no momento que ele tornar isso público, sim, eu sou e tenho desejo de vou me candidatar, muda completamente o jogo de novo. Muda o jogo de novo, né? Eu acho assim, né? Bolsonaro, ele é um estrategista político. Ele é cabeçudo, pode ser porra louca, mas ele não é bobo. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele vai para uma reeleição, vamos supor que ele ganha essa reeleição e eleja o Tarcísio em São Paulo. E ele vai ter um grande número de deputados e senadores. Sim. Aí eu não sei o que vai acontecer daí. Mas eu digo até antes, viu, Mauro? Porque assim, se o Bolsonaro não lança um candidato ao governo de São Paulo, quem que vai fazer palanque para ele aqui? Ninguém. Então, por exemplo, ele se filiou ao PL, né, o partido do centro, que aqui em São Paulo ele está com o Rodrigo e com o Dória. Sim. Já não vai ficar mais, né? Aí como é que faz? O Rodrigo Garcia vai fazer campanha pro Tarcísio? Pro Bolsonaro? Não vai. Não. Então, mais do que o próprio Tarcísio merecesse essa oportunidade... É um palanque. É um palanque onde o Bolsonaro vai ter lá um... Então, a política presidencial é muito isso, né? Ela também... ela sabe que lá em cima também se ganha com os governos, né? Uhum. E os governos, aí eles vão colocando a sua peça. O Bolsonaro, nos grandes colégios eleitorais, que é São Paulo, Minas, Bahia... Rio Grande do Sul. Com certeza ele vai tentar ter o seu candidato próprio que esteja mais alinhado com ele. Sim. E causou até um pouco de rusga com o Van Traub, né, que era o ministro da Educação, que ele achava que ia ser o candidato. Mas ele joga o Van Traub para ser senador, ele dá um jeito. Ele encaixa. Encaixa. E o que é importante, e deve sair, veja só, né, quando a gente fala que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas as estratégias políticas são interessantes. E deve sair o dono da Van como candidato em Santa Catarina. Ao Senado, né? Ou ao Senado. Ao Senado, ao né? Senado. E ganha. Eu não sei se ele vai sair, mas ele é um alinhado com o Bolsonaro, Sim. né? Ele se manifestou com relação a isso, por isso que eu falo. É um nome forte, hein? Muito forte. Ele é muito forte. Ele vestiu a camisa. Sim, abraçou. Ele abraçou o projeto e, enfim. E o Molina? Candidato a quê? Olha, primeiramente, Mauro, o Molina, o pessoal brinca comigo que eu falo muito como terceira pessoa, né? O Molina, né? A gente não gosta muito de falar eu, né? Mas eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? Porque eu não tive ainda a oportunidade de poder representar as pessoas com a caneta e a cadeira e a mesa, porque eu nunca assumi um cargo público, né? Sim. Eu brinco que até nas ruas as pessoas nos cobram como se a gente tivesse vencido a eleição, né? E na verdade a gente não venceu, mas as pessoas ainda, por o nome do Molina ter repercutido muito grande nesses últimos anos aqui na nossa região, muitas pessoas entendem que nós já assumimos um cargo, né? Eu acho que muito do que a gente defende é aquilo que a população almeja, que é o básico, né? A cada ano eu tenho mais certeza que está faltando cada vez mais o básico para a nossa população. Então, eu fico feliz que as pessoas se confundam, mas que também saibam que eu não ocupei nenhum cargo e eu não fui eleito, né? Na tentativa que eu tive em 2018 como candidato a deputado federal e agora na Americana como candidato a vice-prefeito. Mas eu fico muito feliz, Mauro, quando a gente saiu da campanha de 2021, a cidade de Americana, as pessoas me cobraram muito porque eu não saía prefeito. Isso para mim é gratificante ouvir isso, né? E ao mesmo tempo, eu ouvi das pessoas de Santa Bárbara do Oeste que eu deveria ter saído de prefeito de Santa Bárbara do Oeste. Então, você imagina você, Mauro, eu, assim como qualquer outra pessoa, sou empresário, tenho minha família,
comecei a militar com política diretamente em 2018. Nunca tinha sido filiado em nenhum partido, nunca participei de campanha, nunca me envolvi diretamente com isso. Gosto, acompanho e tenho hoje muito claro na minha cabeça o que eu quero, de poder, de decidir renunciar muito da sua vida particular para se dedicar a um projeto político, a se dedicar realmente a ajudar as pessoas. Em tão pouco tempo você poder ser lembrado dessa forma, de pessoas que falam que a gente poderia ser candidato em 2 prefeituras. Isso para mim é muito orgulho e me traz muita responsabilidade. E é por isso que, assim, quase que naturalmente, é que a gente vai, nós temos uma pré-candidatura estabelecida, né, uma pré-candidatura a deputado estadual. Por que mudou Molina de federal para estadual? Porque nós entendemos que, ao passar do tempo também, nós tínhamos 4 deputados estaduais na nossa região. E nós podemos não ter nenhum mais deputado. Tem o Dalben. Se você tirar Sumaré, se você pegar a Americana Santa Bárbara Nova Odessa, que é onde a gente representa mais, está mais próximo, porque também não adianta você fazer um trabalho onde você vai trabalhar, pedir voto para o estado inteiro e você não vai conseguir atender, porque o mandato não lhe permite fazer isso. Então você pega os ex-deputados, né? Alguns ex, enfim. Você pega o Chico Sardelli, foi um grande deputado aqui da nossa região, se tornou prefeito. Né? Você pegar o Antônio Mentor, também foi um deputado, me parece que não é candidato. Você está lá na Assembleia Legislativa. Isso. Você pega o próprio Cauê Macris. Também não vai. Pelo menos a informação que a gente tem, não é candidato. Então você imagina você que a nossa região de Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, não tem ninguém. Ela pode não ter representatividade no estado de São Paulo. Aí eu pergunto para Americana, para Santa Bárbara, para Nova Odessa, quem que vai, até para os próprios prefeitos, quem que vai poder brigar por essas cidades lá em São Paulo, lá na Assembleia? E a gente sabe da importância do deputado junto, não só ao governador, mas em relação à cobrança, em relação a poder ser o porta-voz das cidades, poder fazer encaminhamentos que ajudem as cidades. Então, a nossa mudança ela tem muito a ver com isso, né? de não deixar sem essa assistência e poder ocupar esse espaço. Porém, nós estamos numa pré-campanha, isso tem que passar por todo um processo tradicional de cronograma político, determinado pelo TSE, e aí no momento é uma bobagem, né? Porque esse negócio de pré-candidatura é tudo bobagem. Conversa mole para boi dormir. Tem todo um ritual, né? Você não pode falar para apresentar suas propostas, você não pode falar que você é candidato. Já está todo mundo em campanha, é verdade? Mas a gente tem que respeitar. Sim, claro. A gente tem que respeitar. O que a gente tem feito agora, que nos interessa muito e que não infringe as regras, é ouvir muitas pessoas, Mauro. Para mim, é um aprendizado a gente ouvir as pessoas, pegar opiniões. E às vezes as opiniões são as mais simples, que acaba movimentando muita gente, vai impactar em tanta gente, você fala, poxa. E eu acho que isso falta um pouco dos nossos deputados. Eles estão muito afastados das cidades. Eu acho que os deputados, nós corremos o risco de não ter. Sim. Mas nós temos que ter eu entendo que o deputado ele tem que ter mais um compromisso com a região, com as pessoas que elegeram ele. E nós vemos muitas vezes o deputado ele ganhar e já pensar na outra região para buscar voto, para outra eleição. Né? Então, acontece muito disso. Ele acaba deixando a região e indo para outra. Então, e outros também que nem lembram onde teve. Que nem vota. Então, uma coisa importante, nós tivemos um fenômeno aqui na nossa 2018. Região. Não, 2018, Janaína Pascoal. Sim, eu nem sabe. Muito votado em Americana, muito votado em Santa Bárbara, muito votado em Nova Odessa. A quantidade desses votos, nós deixamos de eleger alguém que poderia estar representando a região. Mais que um. Então, será... Aí eu pergunto, quantas vezes a Janaína veio aqui? Eu tenho relatos de pessoas que foram até a Janaína e falaram, olha, você foi a mais votada na minha cidade, eu preciso de ajuda. Eu agradeço. Ela falou, olha, ok, obrigado, mas infelizmente eu não consigo atender o estado inteiro. Então, porque ela foi votada no estado todo. Por isso que eu acho que, não pode, o que eu entendo,
por isso que eu falo aquela questão da responsabilidade do voto. Sim. Eu votei na Janaína, tá, mas o que ela tem feito pela nossa região? Nada. Então, eu acho que nós temos que entender um pouco de, assim, ter pessoas representando a nossa região, que a gente possa, inclusive, encontrar na rua e cobrar. Exatamente. Agora, se você quiser falar com a Janaína, você vai ter que ir em São Paulo. Então, o que eu acho é que nós temos que se conscientizar. Talvez a Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, talvez não entenda tanto isso, porque sempre ela teve deputados. Talvez, quando ela deixar de ter, talvez ela entenda o quanto isso pode ser ruim. Então, da mesma forma que o Dalben, por exemplo, lá a prioridade dele é Sumaré, né? Sim. Então, e foi muito importante ele vencer. Porque Sumaré hoje tem uma situação muito diferente do que tinha antes. Então, por isso que eu acho que para a nossa região aqui, eu acho importante que tenhamos bons candidatos. Também não adianta a gente falar para votar e não ter bons candidatos. Que a gente tenhamos bom candidato para federal, para estadual, e que a gente possa avaliar nomes que a gente possa não só cobrar, mas que possa representar a nossa região. Olha, a micro-região nossa, né, são lá quase 500 mil votos. Sim. Pegar Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, dá para eleger 2 estadual e 2 federal. Elege até mais, Mauro. Se quiser, mais um estadual. Eu acho que... Sabe, tem no mínimo 2 se elege. Se você vê... E agora, o que não pode ficar é polarizando, né? Pingando voto para cá, voto para lá. Não, vamos trabalhar em cima dos nossos candidatos. Eu tenho conversado muito com as pessoas sobre isso e eu fico feliz que as próprias pessoas têm entendido isso, né? Dos fenômenos eleitorais aí que aconteceu em 2018, não especificamente estou falando estadual, porque é a discussão que a gente está tendo agora. Então, mas eu volto a dizer, temos que mostrar para as pessoas, no momento certo, do nosso preparo com relação a isso, o que nós vamos ter, o que nós nos identificamos com eles com relação a isso, porque a população também ela quer alguém que esteja numa condição de poder ir lá e poder fazer diferente do que tem sido feito. Né? A avaliação hoje dos deputados na Assembleia, hoje ela não é tão alta. Então nós precisamos ter realmente que não só vença, mas que consiga dentro da Assembleia contagiar outros deputados, principalmente os novos, a fazer uma proposta diferente do que tem sido feito em anos anteriores. E aí você tem que ter uma bela renovação, né? Começa por aí. Não só renovação, mas principalmente comprometimento. Sim, né? Pessoas que têm realmente o compromisso de trabalhar para a cidade, para as cidades da região e com o objetivo de atender a população. Exatamente. Acho que é por aí, não foge muito isso. Exatamente. Porque você é um executivo de leis. Não, para. Né? Vai criar leis. Chega de lei. Lei nós já temos lei demais. Exatamente. Na hora de acabar um pouco com lei. Tem que fiscalizar, buscar recurso, sabe? Trabalhar e tentar fazer uma coisa que às vezes você vê e passa décadas e a cidade fica dependendo de alguma coisa que não consegue. E entender principalmente o que o deputado pode mudar a vida das pessoas. Por exemplo, o aumento de IPVA passou, eu não vi nenhum tipo de cobrança em cima disso. Que está tudo amarrado, né, Molina? IPVA passou, pedágio. Então você vê vários pontos que dependem do governo do estado. Você fala assim, Ricardo, os combustíveis, o barril do petróleo, sim, mas o ICM que é a grande carga. Baixou e agora já voltou. Então assim, é meio, vamos dizer assim, é meio incoerente. Não, é incoerente você ter alguns milhões ou bilhões para que os deputados possam distribuir ao seu colégio eleitoral, mas não pode abaixar um percentual do ICM para que possa ter um combustível mais barato. Então tem umas coisas muito desconexas, né? As regras, né, do jogo. Nós passamos por uma pandemia que ficou todo mundo trancado dentro de casa e não abaixou um centavo o preço do pedágio, cara. Sim, aumentou, né? Pelo contrário, teve os aumentos regulares. Chega em julho, aumento no pedágio. Aí você pegou o caminhoneiro que sofreu, porque a única classe que estava trabalhando ainda era caminhoneiro, você conta um caminhão, não sei quanto custa passar no pedágio. Ô Mauro, tá acontecendo um fenômeno. Lembra que eu falei para você que aconteceu das empresas simplesmente fecharem de uma forma que eu nunca tinha visto antes?
tem acontecido muito com relação à prestação de serviço. Sim. Do cara falar, eu não tenho como fazer mais. E você vê que o cara não está tentando negociar. Você pega caminhoneiro muitas vezes que tinha que fazer um frete para algum lugar, ele fala, não vou tirar meu caminhão, não adianta. Eu vou rodar com prejuízo. Então, é um momento muito importante, eu acho que para o país, mas principalmente para a nossa cidade, para a nossa região, poder, nessas eleições, olhar com muita calma, muito carinho, as disponibilidades que vão ter para a eleição. E você sai no partido, continua? Eu desde 2018, eu só tenho uma filiação que é o Republicanos. Tá. Né? Nós temos hoje uma filiação do Republicanos, desde minha primeira e única até hoje. Nós estamos nesse momento filiados, mas ao mesmo tempo nós temos que entender como vai ser composto esse jogo, porque as pessoas precisam entender também que muitas vezes você precisa, o partido é importante, mas muitas vezes tem que ser um partido viável. Sim. Em que sentido? E nós temos que falar sobre isso, no sentido de, por exemplo, tem partido que você precisa de 150 mil votos para ser eleito. Para quem não é do meio político como a gente, para quem não é tão conhecido, é um processo muito difícil, Mauro. E nós não queremos entrar numa campanha, nós queremos fazer uma campanha com os pés no chão e uma campanha para ser eleito. Nós não temos o propósito de ficar testando as pessoas. Eu acho que o negócio, quando fala testar nome, é uma irresponsabilidade. As pessoas têm que entrar para poder vencer a eleição. Então nós temos que avaliar todos esses pontos, né? Mais do que partido, eu entendo que o voto é também na pessoa. Então, partido é uma coisa que nesse momento a gente não está tão preocupado. Nós estamos preocupados realmente em ouvir as pessoas, confirmar nossa candidatura no momento certo e fazer a campanha. Mesmo porque até abril você pode mudar de partido. Assim Para quem não tem mandato, para quem não pode mudar até abril. Agora, para quem tem mandato e quiser também pode, senão pode continuar no partido que está. Tudo bem, está aí Ricardo Molina, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. E vamos, durante esse período, aí bater muito papo aqui, frente a frente. Vamos, Mauro. Eu acho que você é uma pessoa que coloca as coisas de uma maneira que a população entende e com sinceridade. E é políticos desse nível que nós estamos precisando, mano. Isso eu sempre te falei. Obrigado, Mauro. Obrigado. Eu acho que isso para mim é bom ouvir. E te falei também que você errou na campanha de 2018, 2021, era para você ser candidato a prefeito, você foi ser vice. Isso. Né? Podia não ter ganho, mas o que a população desejava mais era você na prefeitura. Mas enfim... Mas eu fico feliz por isso, né? Fico feliz por isso, e você é um cara que tem total liberdade para me ligar, me chamar, e fez várias vezes isso. Molina, vem cá, me explica isso aqui, o que está acontecendo, o que vai acontecer. E eu espero que 2022, aí, a gente confirmando a nossa candidatura, a gente possa se valer da confiança das pessoas e poder representá-los bem e fazer um trabalho bem feito. Valeu, chefe. Obrigado. Tudo de bom? Valeu. Falei aqui frente a frente hoje com o meu amigo, empresário e agora pré-candidato, Ricardo Molina. Um abraço. Abraço.